Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um assunto que é muito interessante da gente lidar e que é o, foi o queridinho das operadoras durante um certo período de tempo que elas estavam tentando diminuir os custos, principalmente no início dos anos 2000, até hoje elas fazem isso, que é a gestão dos crônicos. Foi um modelo que foi entendido na época que era a melhor forma de diminuir os custos recorrentes e que se montasse uma equipe multidisciplinar de saúde para fazer essa gestão dos crônicos, ou seja, aqueles pacientes que são recorrentes e que o custo, né, de manter aquele paciente ele fica alto, ele fica acima de uma curva. A ideia foi proposta para várias operadoras e várias operadoras começaram a seguir esse fluxo. Só que entre seguir o fluxo, a implementação e a execução, todas elas falharam em algum aspecto. Não existe nenhuma operadora que faz uma gestão de crônicos realmente assertiva, de qualidade, de minimização dos custos hospitalares e até mesmo de qualidade de vida para o paciente. Começa pelo simples fato que a operadora ela simplesmente olha custo, ela não olha outros ecossistemas que envolvem a relação do custo daquele paciente. É muito fácil a gente olhar os números e a gente ver isoladamente os casos de pacientes que são de alta complexidade, que têm doenças crônicas. Muito fácil. Isso qualquer BI do mercado, ele pode fazer isso de uma maneira muito boa. Mas aí elas começaram a filtrar demais esses públicos. Elas começaram a filtrar e praticamente virou um processo de escolha, né? Um processo de seleção. Ela quer cuidar daqueles beneficiários, ela não quer cuidar de todos os beneficiários crônicos. Não porque ela não seja capaz de fazer isso. Uma operadora não é capaz de fazer isso. É por causa do custo. E o custo de você manter uma equipe multidisciplinar em saúde, ele é um custo relativamente alto, né? Você envolve um médico, uma enfermeira, uma nutricionista, no básico, né? E você esquece de olhar outros pontos que são também importantes, como um psicólogo, um assistente social, uma enfermeira básica, né? Um auxiliar de enfermagem básica. E você esquece de acompanhar aqueles casos de uma maneira preventiva efetiva. Eu chamo de preventiva efetiva porque a maioria dos casos crônicos, eles são conduzidos sobre uma ótica de tentar baixar o sinistro daquele paciente. Então é muito comum você ver essas questões dos crônicos serem tratados em doenças como diabetes, hipertensão sistêmica, obesidade mórbida. E você tem uma linha de cuidado e raciocínio clínico para aquele paciente, pro paciente. E aí que eu falo que o olhar de saúde ele é multidisciplinar. Se você não colocar um assistente social ali para entender o contexto daquela família, do que você vai adiantar você tratar aquele paciente, né? Se você olha, se você não tem um olhar, né, sobre as interações familiares com aquele paciente ele vai continuar sendo uma fonte de acompanhamento sistêmico e ele nunca vai ter alta do seu programa de gerenciamento de crônicos.
O ideal é que o problema de gerenciamento crônico você atinja um patamar de cuidado e que você, depois aquilo ali, fique tão enraizado na cultura da família que você permita que eles mesmos, através de orientações, através de educação, façam os cuidados, né? Ajudem numa caminhada, trocar feridas, movimento de leito. E a gente vê que muitas pessoas, muitas famílias, elas simplesmente transferem o paciente crônico para a equipe de cuidado, né? E muitas vezes a equipe de cuidado é mal preparada para fazer dar essa negativa. Colocar assim, não, vocês são responsáveis por esse paciente. E principalmente operadoras pequenas que tentam fazer, devido ao tamanho da cidade, a complexidade, tudo mais, isso fracassa, né? Não dá certo. E o gerenciamento de crônico, por exemplo, para uma operadora que tem uma área de abrangência de grupo de municípios, ela focar só no município sede dela é porque ela é uma operadora preguiçosa. Ela é uma operadora que ela não vê que as interações com as outras cidades, né, também elevam o custo dela. Né? Os beneficiários de outras cidades, ela não faz a presença da marca dela lá e não se faz ser visível, o que é uma tremenda sacanagem com o paciente, né? E com a família do paciente. A gente vê cada vez mais o envelhecimento da população brasileira, a gente vê cada vez mais isso acontecer. E a gente vê cada vez menos, né? A gente vê cada vez diminuir mais a linha de cuidados para ações preventivas efetivas de saúde. E a gestão de crônicos foi uma maneira de tentar minimizar custos altos, mas só visando custo, só visando um acompanhamento assistencial como se aquilo resolvesse o caso. Resolve. Em algumas situações, você realmente tem alguns ganhos significativos, né? Nas internações, no custo de vida daquela pessoa, mas você não vai resolver esse problema, né? A gestão de crônicos é uma abordagem muito mais complexa. Ela é uma abordagem muito mais ampla do que simplesmente você colocar alguém para fazer um monitoramento específico daquele grupo familiar. E gerenciamento de crônicos não faz educação da família, não faz assistência de verdade, não faz prevenção de verdade. O maior erro que eu sempre falo das operadoras de saúde é que elas falam demais, elas estudam demais, elas falam em modelos, elas falam blá 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 blá, e elas focam simplesmente no custo, elas simplesmente focam no modelo de remuneração, no modelo de sinistro, do ticket, e elas não se envolvem de verdade na qualidade assistencial. E isso inclui do crônico, né? A gente vai puxando os fios, o cuidado com a rede credenciada. A sua rede credenciada, quando você tem um caso de crônico, e esse crônico ele é necessário ser atendido, ele tem uma linha de cuidados que é raciocinada com base no tratamento da equipe. Esse crônico, quando ele chega no hospital com uma intercorrência, a equipe do hospital que vai cuidar dele sabe o que foi feito na gestão do crônico, lá por parte da operadora? Não sabe. Não sabe, desconhece o que foi feito. Muitas vezes os familiares não sabem explicar. E você acaba tendo mudanças de conteúdo, de manejo daquele paciente, né? Vamos falar manejo,
que teoricamente é a forma de considerar, né, você cuidar daquele paciente, diferentes. E no lugar de você seguir um raciocínio clínico que vinha sendo feito pelos médicos que estavam atendendo aquele caso, você simplesmente joga uma nova atenção diferenciada sobre aquele paciente. E você não tem uma linearidade na conduta, né? O problema disso tudo é que operadoras, elas não conversam com rede credenciada da maneira que precisa de conversar. As operadoras, elas não olham o paciente num ciclo de vida que não seja o regulatório. As operadoras ainda se preocupam com fraudes, elas se preocupam com gastos, elas se preocupam com a quantidade de exames que o médico pede. Mas ela é incapaz de promover ações efetivas de medicina baseada em evidência e raciocínio clínico para todos os seus médicos, independente se eles são credenciados ou próprios. É claro que a gente está falando de uma utopia, né? A saúde suplementar no Brasil, ela é utópica. E ela é uma saúde suplementar feita de resultados econômico-financeiros para garantir o acesso do paciente à rede credenciada. Nada mais é do que isso. Quando você paga um plano de saúde, o seu ticket não é a expectativa de você ter um bom atendimento. É a expectativa do pagamento do seu prestador de serviço e da sua rede credenciada. Quando você está dentro de um programa de gerenciamento de crônicos, a expectativa é diminuir o custo daquele paciente, né? De você diminuir a linha de custos excessivos que aquele paciente está trazendo para a operadora. E não entender de verdade o que causa esse custo, né? Eu sempre falo que a saúde suplementar é um arcabouço que a gente precisa de discutir muito mais do que simplesmente ver verticalização, gestão de custos, cuidados, raciocínio clínico. Não adianta nada você fazer isso se daqui a pouco a inteligência artificial vai tomar conta cada vez mais do papel de condução clínica. Se a gente for pegar, por exemplo, os médicos hoje em dia, que são formados, e tirar um up-to-date dele, ele fica perdido. As faculdades falham em ensinar raciocínio clínico e medicina baseada em evidência. E é por isso que a gente vê tanto médico propagandear coisas sem o menor sentido e a menor expectativa para o desfecho do paciente. Seja protocolo de Coimbra, seja alimentação, seja suplementos, seja cuidados clínicos. A gente vê que o cenário ele é extremamente ruidoso. A gente vê murmurinhos e teorias e open health, um sandbox regulatório. E a gente não acordou que custo se diminui com a educação. A atenção do crônico não é no paciente. A atenção do crônico não deve olhar só o paciente. A atenção do crônico deve olhar a família. Essa família, ela está preparada para cuidar daquele paciente, principalmente se ele é idoso, principalmente se ele é um paciente acamado, que ele pode ter escaras, que ele pode evoluir para outras patologias
por causa do estilo de vida ou de comportamento que ele tem, né? As interações familiares ali são saudáveis ou aquilo ali simplesmente a pessoa enxerga como um fardo, né? Cuidar daquele paciente e ela tenta transferir isso para outros, né? A gente vê muito o crescimento das empresas de home care. O home care nada mais é do que você transferir o problema do, da família do paciente para uma equipe externa, né? Você simplesmente... E tudo bem, eu entendo que alguns home cares realmente eles fazem sentido pela complexidade do paciente. Mas ele não faz sentido se não for olhado a família. Por isso que eu falo que existe a necessidade de psicólogo e assistente social na gestão de cuidados crônicos. E poucas operadoras, ou quase nenhuma, tem esse olhar holístico sobre o atendimento daquele beneficiário. O bizarro e o mais incômodo para mim não é a questão do custo. O custo, para mim, eu entendo eu acho que a operadora realmente ela tem que tomar cuidado com os custos. Mas ela não entende que o custo, muitas vezes, é originado pelas relações familiares e pela forma com a qual aquele paciente e a família do paciente é cuidado dentro da gestão dos crônicos. Educar é a tarefa mais complexa e a mais difícil dentro de uma atenção de crônicos. E é o que menos se faz. Você foca só no paciente. Seu olhar é direcionado para o paciente. São poucas as equipes que realmente vão lá e entendem as relações familiares e qual que é o nível de impacto dessas relações familiares na melhora ou na diminuição daquele custo. Então você tem um cenário que as operadoras elas ainda têm o olhar errado sobre a sua qualidade assistencial. E isso se perpetua há muito tempo. A gente está falando desde 2000, a gente vem falando sobre gestão de crônicos, da importância dos crônicos. Em 2006 teve um movimento muito grande sobre a importância dos crônicos, né? Só se falava disso nas operadoras, da mesma forma que se fala até hoje, agora, né? Da atenção primária, mas se fala só do custo e não se fala do paciente e da família do paciente. Eu posso estar muito enganado, eu posso estar completamente errado com essa visão minha, mas até agora o modelo que eu vejo na prática e é o que a gente encontra no mercado eu não olho para as outras coisas que estão ao redor, eu olho para o custo. Eu olho para simplesmente o número da carteirinha. Se a família não tem plano de saúde, não me importa. Eu só vou me importar com aquele número da minha carteirinha. E sabe quanto que é difícil? O quão difícil é quebrar esse paradigma? Porque a operadora, ela simplesmente ela vê a sua margem de ticket sob a perspectiva do beneficiário. E ela nunca olha a perspectiva do grupo familiar. Então, por exemplo, em casos de obesidade mórbida, né, ela olha a conduta do paciente, ela olha os hábitos do paciente, ela fala nutricionista, o endócrino e tal, mas esquece da família.
A família continua alimentando mal? A família é o elemento facilitador para aquela pessoa reganhar o peso? Sabe? O grande X da questão não é você tratar só o paciente, é você tratar a comunidade. E a operadora não faz isso. A operadora ela não olha a comunidade, porque ela ainda não acordou para o impacto que a comunidade tem sobre a vida daquela pessoa, até mesmo nos casos crônicos. É engraçado que a gente fala muito de saúde, a gente sempre discute saúde, a gente defende a saúde. E defender saúde é uma coisa tão complexa e tão gigante que a gente não tem o tamanho real da dimensão. Muitas vezes a gente não percebe o tamanho real dessa dimensão. E tudo isso impacta, né, na vida do paciente, na qualidade de vida do paciente e até na forma de condução do tratamento do paciente. Se a família não está engajada naquilo ali, o que adianta eu cuidar do crônico? O que adianta eu assistir aquele beneficiário? Né? O que adianta eu falar com o beneficiário, orientar para o cuidador, para a pessoa que assiste aquele beneficiário, e a pessoa ela não entender o papel dela dentro daquele contexto. E isso é o pensamento mais estúpido da operadora. É o pensamento mais burro. As operadoras têm que parar de observar ticket, elas têm que parar de observar custo. Elas têm que passar a observar cuidado. E elas têm que passar a observar atenção, educação. Só assim o sistema vai sobreviver. E só assim a gente realmente vai ter saúde de verdade para a população brasileira dos planos de saúde. E é mais uma reflexão engraçada que a gente faz, que a gente está falando desde semana passada, de que não é um olhar que a gente tem que ter. Não é só olhar ticket. E o pessoal ainda insiste em olhar ticket. Né? Infelizmente. É a forma de mercantilizar a saúde. É a forma de aumentar o custo da saúde. E ele vai ficar cada vez maior porque não é o resultado do ticket que vai mostrar que a operadora é resolutiva e que ela é boa. É o olhar sobre o grupo familiar, a comunidade, a sociedade. E não adianta fazer isso de maneira isolada. Ela não consegue fazer isso sozinha. É isso aí, gente. Eu espero que seja uma boa reflexão sobre os crônicos. Fiquem bem, tenham um excelente dia, uma segunda-feira boa. A gente está começando só a semana e a gente vai discutir muita coisa essa semana, pode ter certeza. Fiquem bem, cuidem-se, inscrevam-se no canal, dê o seu joinha, dê o seu like, comente, é muito importante pra gente. E, como eu sempre digo, não passarão.